Boa noite a todos. Boa noite, muito bom. Esse boa noite não foi xoxo. Bem, gente, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. Nós estamos aí falando das raças raízes da humanidade, né? Para que nós possamos ter uma compreensão melhor sobre todo o processo evolutivo pelo qual as humanidades que já viveram no nosso planeta passaram, certo? E nós hoje vamos entrar no conteúdo da terceira raça raiz. Nós já falamos da primeira raça raiz, que foi a raça pré-adâmica, que é a raça hiperbórea. Nós falamos da segunda raça raiz, que é a raça adâmica. Nós falamos dela como sendo a raça polar. Ou seja, as duas primeiras raças, elas viveram nos dois extremos do nosso planeta, tanto no Polo Sul quanto no Polo Norte, né? E que essas regiões, naquelas épocas remotas, não eram como o são hoje, né? Geladas. Por quê? Porque o eixo de verticalização, o eixo gravitacional do nosso planeta, os polos energéticos e magnéticos do nosso planeta eram diferentes, eram em locais diferenciados. E hoje, graças ao processo de verticalização do polo do nosso planeta novamente, o eixo gravitacional do nosso planeta está se modificando novamente, então começou a haver um certo processo bem lento de retorno à origem. Retorno ao que era antes, né? Então, por isso é que a gente vê aí a Antártida e também lá na Groenlândia o gelo derretendo, né? É porque isso faz parte do ciclo planetário, das mudanças planetárias. Ah, Odair, mas isso aí é por causa do efeito estufa, isso aí é por causa da ação do homem, é o homem que está destruindo o gelo e patati patatá. Bem, o homem com certeza tem o seu dedinho aí sim, porque ele pode muito bem estar acelerando esse processo. Realmente com os gases do efeito estufa, com a degradação ambiental, com desmatamento, queimadas, poluição atmosférica, ele pode realmente estar acelerando esse processo. Mas o nosso planeta, ele sempre passou por mudanças, tanto climáticas quanto geológicas. Igual a gente veio falando das primeiras raças vivendo em dois extremos do planeta que hoje são tomados de gelo. Pode ser que com a verticalização do eixo do planeta e a posterior inversão desse eixo, pode acontecer de haver o degelo dessas regiões e que outras regiões do planeta venham a ficar congeladas. E aí, com certeza vai haver um novo processo de migração para áreas onde seja um clima mais ameno. Então, sempre aconteceu isso. Como eu falei lá no início, quando eu comecei a falar da preparação do planeta Terra para receber essas raças, né? Foi como o planeta Terra passou por um processo de bilhões de anos sendo preparado para receber a primeira raça. Quando essa primeira raça deixou o nosso planeta, o planeta passou por um novo processo de adequação para receber a segunda raça. Depois que ele recebeu a segunda raça e ela partiu, o planeta passou por um novo processo de mudança geológica, de mudança climática, de mudança vibracional para receber a terceira raça raiz, que é essa raça que nós vamos estudar hoje, a raça lemuriana. Então, nós vamos iniciar o nosso estudo a partir da terceira raça hoje, tá ok? Como nós estamos estudando a Umbanda, e a Umbanda é uma religião, nós vamos iniciar a nossa aula exortando a fé, através de uma oração.
Então eu convido todos vocês a participarem deste momento de sintonia, vamos dizer assim, criando uma egrégora de positividade, de luz, de vibração positiva para o nosso trabalho, o nosso estudo da noite de hoje. Queridos irmãos, vamos neste momento elevar o nosso pensamento ao alto, transformando nossas orações em uma única oração e depositando-a aos pés do nosso Criador. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, nosso irmão maior, nosso querido Sananda, Mãe Maria, nossa Mãe Santíssima, mentora do ser humano e mãe de toda a humanidade, São Miguel Arcanjo, o arcanjo protetor da nossa casa e guardião do planeta Terra, o guardião da meia-noite, o guardião dos nossos trabalhos, um mensageiro da espiritualidade superior. Doutor Bezerra de Menezes, o dirigente espiritual da nossa casa, e toda a egrégora espiritual que nos ampara, nos auxilia, nos orienta, nos guia, nos ilumina. Humildemente nos colocamos diante de vós neste momento, ó Pai. Primeiramente agradecendo-vos pela oportunidade que nos dá de mais uma vez estarmos reunidos em vosso nome. Agradecendo-te, ó Pai, pela presença de cada um dos irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Agradecemos, ó Pai, pela presença dos mentores espirituais de cada um que aqui se encontra. E é com este sentimento de gratidão no nosso coração, ó Pai, que pedimos a Tua permissão para que possamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje, rogando a Tua divina luz, orientação e proteção, para que o nosso estudo transcorra sem nenhum contratempo e que possamos, ó Pai, absorver o máximo de conhecimento através da Tua lei, que é o conjunto das leis divinas. E é em nome do Teu Filho amado, nosso Mestre Jesus, que pedimos a Tua permissão, ó Pai, para que possamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje, proferindo a oração que Ele mesmo nos ensinou e coroando este momento sublime com a Ave Maria, em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal, pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todo o sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Bem, vamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Mas antes de iniciar o conteúdo propriamente dito, eu queria abrir um parêntese para conversar com vocês, principalmente os dirigentes de grupos que estão aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo e que nos assistem pelo YouTube e que estão desenvolvendo seus trabalhos espirituais. Graças a Deus, já tem muito grupo espalhado pelo Brasil que antes era só kardecista e agora já está mesclando com Umbanda. Tem grupo que era Umbanda e hoje estão introduzindo a apometria. Tem grupo que era de Kardec, Umbanda e já tinham conhecimento de apometria. Inclusive já tinham até feito curso de apometria. E que agora estão se abrindo para os estudos de amazofia e também de teosofia, graças aos conteúdos que nós ministramos nos nossos cursos. E eu fico muito feliz de ver gente trabalhando no Rio Grande do Sul,
gente trabalhando em Santa Catarina, gente trabalhando em São Paulo, gente trabalhando em Rondônia, em Pernambuco. Acreditem, em todos os lugares do país tem gente aprendendo com as nossas aulas e colocando o que estão aprendendo a serviço. Porque quando o discípulo está pronto, o mestre se lhe apresenta. Então, eles já estão prontos. Porque o que faltava para eles? Essa nesguinha, essa pontinha de conhecimento que estava faltando, para que houvesse a aproximação das entidades, daquilo que nós chamamos de egrégora, daquilo que nós chamamos de hierarquia espiritual. Por exemplo, um grupo lá do interior de São Paulo, que eles falaram comigo que estavam meio perdidos, porque durante o trabalho de apometria deles, se manifestou um ser extraterreno. O pessoal viu, era um réptil muito grande, tipo um lagarto, e elas se assustaram, não souberam o que fazer, né? Porque ele era um ser vivo, ele era encarnado, porque ele era de uma outra raça que vibra numa outra dimensão, mas ele era encarnado. Então, usar técnica para tratar desencarnado resolve? Não! Então elas literalmente bugaram, né? Elas falam, meu Deus, o que a gente faz? Veio uma entidade da egrégora da casa, uma preta velha, e falou, ó, isso aqui não é para vocês, vocês ainda não estão preparados. Então, chama pelos nossos irmãos das estrelas. Aí elas bugaram, né? Falaram, quem que a gente chama? Quem a gente chama para aquele negócio, né? E agora quem poderá nos defender? Não sabiam o que fazer. E aí o que aconteceu? Elas entraram em contato comigo, Odair, pelo amor de Deus, ajuda a gente. A gente não sabe o que fazer. Na hora a gente entrou num desespero e a gente começou a clamar por tudo que vinha na cabeça. Era Jesus, era Maria, era São Miguel, era São Rafael. O que vinha a gente chamou. Mas aí, uma das médiuns disse que vieram alguns seres que tinham forma humanoide, mas eram bem altos, bem magros e prateados. Aí esses seres pegaram aquele ser e conduziram. Aí ela falou assim, nós não fazemos a mínima ideia de quem eles são. Aí eu virei e falei assim, bem, é sinal de que o grupo de vocês já está sendo amparado pelos nossos irmãos intergalácticos, né? Os interestelares. Eu acho que esse cara foi com dó. Vocês já estão sendo amparados. Aí ela falou assim, Odair, como que a gente faz? Eu falei, não, vou mandar um conteúdo para vocês estudarem sobre os comandos estelares. Aí eu mandei todo o conteúdo que eu tinha sobre os comandos estelares, mandei o curso de estudos estelares para ela, o link direitinho. Aí ela falou assim, Odair, como que eu vou saber com qual desses comandos o nosso grupo tem conexão? Saber que eles já estão nos ajudando, a gente já sabe, né? Aí eu virei e falei assim, olha, eu posso estar muito, mas muito enganado, mas essa preta velha que se manifestou aí no grupo, provavelmente já era um deles. Aí ela, como assim? Eu falei, provavelmente já deve fazer parte de algum dos comandos. Porque se ela é quem veio e orientou vocês a chamá-los, a evocá-los, com certeza ela veio numa roupagem que não ia assustar vocês para poder manifestar. Então agora vocês precisam saber com quais comandos a casa de vocês já tem conexão. Ela, como que a gente faz isso? Eu falei, bem, no caso do seu Mana, foi um caso à parte. Eles chegaram e se apresentaram. Olha, eu sou do comando Ashtar e a partir de hoje eu peço permissão para estar monitorando o trabalho de vocês para que o seu Mana possa vir a firmar uma espécie de convênio com o nosso grupo. Então,
eu peço autorização para estar presente nas reuniões de vocês. Ué, claro, ótimo. Quando terminou aquele tipo de estágio, sabe, um estágio supervisionado, aí ele foi e falou, a partir de hoje, o Comando Astar vai trabalhar com essa casa. Aí a gente, uau, né? E isso aconteceu com todos os outros 9 comandos. O último comando a justamente manifestar-se da mesma forma foi o Comando Acarion. Veio um ser do Comando Acarion e falou, nós somos todos Acarion e estamos querendo firmar um convênio com o grupo de vocês. Então a gente veio para observar o trabalho de vocês. Eles são Carians, né? Aí a gente foi e falou assim, na boa, tudo bem. Ele falou, ótimo, eu sou de um regimento Acarion. E aí depois de 6 meses aí ele foi e se manifestou e falou, a partir de hoje o seu Mana tem conexão direta com o Comando Acarion. E depois disso é que nós fomos descobrir, porque lá em todos os nossos estudos anteriores, a gente não fazia a mínima ideia da existência desse Comando Acarion. Rodrigo Romo não o cita, e nenhum dos outros autores que tratam dos comandos cita o Comando Acarion. Aí foi quando um dia, assistindo a um projeto, aquele projeto Contato da Mônica de Medeiros, lá da Casa do Consolador, um rapaz foi e perguntou sobre o Comando Acarion. Aí a gente falou assim, opa, então esse comando não se conecta só conosco, ele se conecta com outras pessoas também. E realmente, depois, o Juliano fez questão de se encontrar com o Rodrigo Romo pessoalmente e perguntou para o Rodrigo sobre o Comando Acarion. Aí o Rodrigo foi e falou, não, ele é um comando assim mais isolado, por isso que eu não pus no livro. No livro eu coloquei aqueles que estavam mais ativamente ligados ao Projeto Terra naquela época que eu escrevi o livro. E já tem muitos outros comandos que já vieram. Hoje, na verdade, existem mais de 200 comandos estelares ligados ao Projeto Terra. Aí eu, tá, beleza, essa informação foi a que o Juliano me passou. E há algum tempo atrás, nós recebemos a visita de seres de um novo comando, o Comando de Orion. E eles estão supervisionando também o trabalho do seu Mana. Por isso é que tem alguns médiums que são videntes e que falam, Odair, tem uns extras aqui que são diferentes. Eu nunca os vi por aqui. O que eles estão fazendo aqui? Relaxa, porque eles estão nos monitorando. Só verificando como que é o nosso trabalho, se a gente tem um trabalho legal, se a gente trabalha na luz e tudo mais. Aí, expliquei tudo isso para ela. Ela falou assim, mas a gente não recebeu esse tipo de mensagem direta. Como que eu faço? Eu falei, simples, pendula. Usa a radiestesia para poder receber informações. Então vai lá, eu te mandei o conteúdo de vários comandos, coloca o nome desses comandos numa mesa e pendula, pergunta para o pêndulo, quais os comandos com os quais vocês mantêm conexão. Aí ela foi e me mandou o nome de 8 comandos. E entre esses comandos, ela mandou o comando capelino, que é um comando que pouca gente sabe que existe. Porque o comando capelino, ele está responsável por resgatar os últimos capelinos que ainda se encontram aqui na Terra. Daqueles lá do exílio que vieram para o planeta Terra, o comando capelino está aqui responsável por resgatar essas pessoas, essas consciências. Oi? Esse pessoal que está em massa, nesses tragédias? Também. Na verdade, é bem interessante você perguntar sobre isso, né? Sobre esse pessoal que está indo em massa, desencarnando em massa, nesses eventos que a gente vem presenciando nos últimos 3 anos aqui no planeta Terra, né? Na verdade, muitos estão retornando para suas casas, como agora o comando capelino, né, se identificou como um resgate dos capelinos que aqui se encontram. Então estão retornando para suas casas.
outros estão desencarnando para auxiliar no projeto Terra a nível espiritual, então estão trabalhando no plano astral. Por exemplo, a minha sogra, que desencarnou em 2021, já está trabalhando no plano espiritual. Por quê? Porque ela passou um tempo se preparando, né? Os últimos 10 anos da vida dela, ela se preparou para desencarnar. Desencarnou, chegou lá do outro lado, só passou uma temporadinha no hospital para poder se reequilibrar e vamos trabalhar. Então, já está trabalhando, inclusive, trabalha na egrégora da casa aqui. A filha fica com um sorriso de orelha a orelha quando vê a mãe dela aqui. Ela chega em mim, daí minha mãe está aqui, está trabalhando aí com a equipe hoje. Fica super feliz, né? E tem aqueles que já estão sendo preparados para o exílio, que estão sendo levados para a base lunar, estão sendo levados para as estações orbitais que estão em volta do planeta, que estão recebendo aqueles que serão exilados, né? Chega lá, eles são colocados em estado de hibernação para esperar o momento certo para serem exilados. Alguns falam que já está até acontecendo esse processo de traslado, né? Então a gente ainda não tem certeza absoluta se realmente já estão sendo levados ou se só estão sendo levados para as estações orbitais. Ah, Odair, as estações estão só em volta da Terra? Não, gente. Tem estação orbital lá próxima aos anéis de Saturno e que estão recebendo consciências daqui da Terra, que estão desencarnando aqui. Esse último terremoto foi muita gente de uma vez. Pois é, exatamente. Parece que 46 mil pessoas já, né? Pois é. Então, existem essas 3 situações, né? E aí eu fui e falei para ela, pendula, ela foi e pendulou. A partir daí, os comandos abraçaram a casa deles. Então, esse chamamento que eu estou fazendo aqui é justamente para que vocês busquem se conectar com a egrégora, com a hierarquia espiritual, e inclusive não só a espiritual, também a hierarquia cósmica, com a qual as casas de vocês já têm relação. O Bendaidi, que é o Luiz Gonzaga, lá na década de 90, ele já falava da atuação de seres extraplanetários dentro dos trabalhos kardecistas, dentro dos trabalhos de Umbanda. Ele cita até as entidades que já estavam trabalhando dentro de centros de Umbanda e até dentro do Vale do Amanhecer. Claro, utilizando o arquétipo das entidades comuns às linhas da Umbanda, utilizando o arquétipo de acordo com o trabalho do Vale do Amanhecer. Né? Lá é o... Oi? Eu trabalhei no Vale 9 anos. Uhum. Todos os cursos lá, inclusive o último era o 7º raio, fazia em Brasília, de 15 em 15 dias. Lá dentro do Vale não pode mudar o tipo de trabalho. É uma coisa só que a tia Neida deixou, tem que continuar daquele jeito. Pois é, infelizmente a gente vê esse engessamento, não é só lá não. A gente... a indumentária, né? Pois é, mas a gente vê esse engessamento, não é só lá no Vale, de não poder chegar à novidade, de não modificar. É aquilo que a tia Neiva ensinou há 30 anos atrás, nada, né? 50 anos atrás, e é aquilo e pronto. Só que, se a gente for parar para pensar, é assim também na Umbanda, é assim também dentro dos centros espíritas. Eu estou falando porque tem centro espírita que eu já participei. A hora que eu cheguei no dirigente e falei para ele em apometria, ele virou e falou assim, não, a gente não mexe com apometria aqui não. Ué, por quê? Porque isso é coisa da Umbanda. Eu falei, que engraçado, eu acabei de sair de um centro de Umbanda que a dirigente falou que apometria não era coisa de Umbanda. Então, trata de decidir aí, que negócio é esse? Infelizmente, esse engessamento, ele está acontecendo em todos os lugares.
E, inclusive, está acontecendo um processo de regressão, na verdade, na execução de alguns trabalhos. Como, por exemplo, centros que antigamente tinha trabalho de desobsessão, centro que tinha trabalho de linha de cura, centro que tinha vários tipos de atividades espirituais, desenvolvimento mediúnico. Hoje é água fluida, passe e palestra. Pronto, acabou. Foi regredir. Cortou o trabalho de cura que tinha antigamente. Cortou o trabalho de desobsessão que tinha antigamente. Corrente magnética está quase que em extinção, gente. Os centros estão cortando as correntes magnéticas. Eu acho que o pessoal não... Porque o nosso trabalho sutilizou, o nosso trabalho aperfeiçoou. Mas aí a gente vai ver como que está o resultado desse aperfeiçoamento, dessa sutilização do trabalho. Está negativo. Porque o que tem de membro de centro kardecista que está procurando centro de Umbanda para tratar, o que tem de membro de centro de Umbanda que está procurando apometria para tratar, o que tem de membro do Vale do Amanhecer procurando centros de Umbanda para tratar. Então tem alguma coisa errada. A gente tem uma gíria na polícia que o poste está fazendo xixi no cachorro. Porque as pessoas estão deixando de buscar apoio, ajuda dentro das casas que eles frequentam, para ir procurar ajuda naquelas casas que os dirigentes deles abominam. Infelizmente isso acontece, esse engessamento. E é igual eu falei, tem lugar que é pior, não engessou, retrocedeu, andou para trás. Centro... Pois é, psicografia, gente, hoje você conta no dedo o centro que tem o trabalho de psicografia, tá morrendo, Os centros estão tão focados no trabalho social. Por quê? Porque o trabalho social é aquele que aparece, é aquele que é mostrado, né? É aquele que faz vulto. Aí estão deixando o trabalho espiritual de lado. Estão deixando o compromisso espiritual em segundo plano. E infelizmente a gente está vendo isso acontecer. Então, a gente pede encarecidamente a todas as pessoas que nos assistem e a vocês que estão aqui conosco, dirigentes de casas, membros de outros grupos, trabalhadores que estão interessados em abrir o seu próprio grupo, né, Galahad? Que tem, vamos dizer assim, a programação para dirigir mais um ponto de luz, que vocês não fiquem com as mentes fechadas, paralisadas. Abram suas mentes, expandam suas consciências. É igual essa menina lá falou para mim, ela falou assim, daí eu nunca sonhei que algum dia eu fosse ver um ET. Eu quase caí dura. A hora que eu vejo um réptil gigantesco, assim, enorme, eu falei, poxa, quase morri de susto. E depois ainda ver os dois seres que eram todos metalizados, eram como se fossem prateados. Gente, aquilo ali para mim foi uma emoção gigantesca. Aí eu fui e falei, pois é, se abre os olhos de vocês, tira o véu da escuridão, e eles vão se aproximar de vocês, e vocês vão receber muito, mas muito apoio para o trabalho espiritual de vocês. Porque o ser humano, a parte física do ser humano, é só a pontinha do iceberg. O lado que está submerso, que é gigantesco, que é mais de 90% do trabalho espiritual que é feito no ser humano, é da parte da espiritualidade. É como se fosse um iceberg mesmo. O que mostra é só 10% ou menos do que realmente está ali. Porque o que realmente está ali
É a espiritualidade superior que nos ampara, que nos auxilia, que nos guia. Toda vez que tem algum BO aqui no grupo, que pesa a energia, primeira coisa que a espiritualidade fala, Dair, vem na minha mente, tá? Não vem um anjo que aparece na minha frente e fala, Dair, faça isso. Não, vem na minha mente, se recolhe. Aí eu vou, já pego uma almofada, coloco ela no cantinho, acendo uma vela na frente, boto o incensário do lado, sento em posição de lótus ou com as pernas cruzadas, uma posição que eu fique confortável e vou me conectar. 5 minutos depois está lá uma entidade. Precisamos de você, meu filho. A espiritualidade está aguardando os seres estelares que vão trabalhar com você. E eles vêm. Semana passada eu estava aparecendo no hospital de combate aqui. Estava tenso, né? Pois é. Então, realmente, se a gente se abrir, a espiritualidade vem. Ela se aproxima. E não só a espiritualidade ligada ao planeta Terra, mas seres cósmicos, seres estelares, que estão aqui com o propósito de auxiliar o nosso planeta nesse processo de transição. São seres multidimensionais. Seres de 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª dimensão, que vêm nos auxiliar. E isso é muito positivo. Então é esse o recado que eu gostaria de deixar para todos os que nos assistem. Abram suas mentes, abram suas cabeças. Comecem a estudar sobre esses assuntos. Dair, é T demais para mim. Então estuda a Grande Fraternidade Branca, porque aí você já vai ter o amparo dos mestres ascensos, você já vai ter o ancoramento dos 7 raios, você já vai ter o apoio dos 7 arcanjos, você vai ter o ancoramento da energia, por exemplo, dos instrutores da humanidade. Aí, estudou sobre a Grande Fraternidade Branca, conecta a sua casa à Grande Fraternidade Branca. Depois disso, vai correr atrás dos comandos, estudar os comandos, estudar sobre a masofia, estudar sobre ufologia esotérica, ufologia espiritualista, que com certeza isso vai ser muito positivo para o grupo de vocês, tá ok? Bem, então vamos lá agora, gente. Terceira raça raiz, a raça lemuriana. Ela ocupava o continente da Lemúria, cujo berço foi destruído 700 mil anos antes da idade terciária. Olha aí, gente. O continente lemuriano foi destruído 700 mil anos antes da idade terciária, submergindo com todos os seus habitantes, restando desta apenas alguns vestígios, como a Ilha de Páscoa, o Havaí e algumas outras ilhas que tem espalhadas por aí, né? As Ilhas Komodo, né? Tem um resquício disso aí também. A Austrália também tem alguns resquícios da Lemúria, inclusive a Austrália hoje é o berço dos lêmures, né? Que eram animais típicos da antiga Lemúria. Nesta época, a Terra apresentava uma configuração diversa da atual. No início, a raça lemuriana era privada de inteligência. Olha lá no inicinho, lá no nascimento da primeira subraça, porque a gente já explicou sobre as subraças, né? Que cada raça se dividiu em 7 subraças. Lá no início da primeira subraça da raça lemuriana, eles eram privados de inteligência. Fisicamente, eles eram astrofisicamente. Olha só que legal, hein? Ou seja, eles eram de uma composição astrofísica. Era uma mistura entre corpo astral e corpo físico. Ainda estava um projeto sendo lapidado ali, né? Possuindo uma vida interior, na qual o elemento psíquico espiritual não era influenciado pelos sentidos ainda incipientes. Porém, em contrapartida,
possuíam uma terceira visão muito desenvolvida, ou seja, eles eram seres que tinham uma terceira visão muito expandida. Então eles tinham uma conexão direta com outras dimensões, eles conseguiam vislumbrar outras dimensões. A forma física dos lêmures era bem diferente da atual, pois eram assexuados. Olha que bacana. Depois foram hermafroditas e somente a partir da terceira subraça houve a divisão dos sexos. Bacana isso, hein? Olha só, eles passaram por um período, vamos dizer assim, olha só, primeira subraça eram assexuados, segunda subraça eram hermafroditas, terceira subraça houve a divisão em dois sexos. Por isso é que eu falo que a gente tem que se focar no contexto como um todo. A gente tem que entender que tem certos termos que serão utilizados que são ligados à primeira subraça, tem alguma coisa que vai ser ligada à segunda subraça, à terceira, à quarta, quinta e assim por diante, tá ok? A separação dos sexos teve lugar no período secundário, havendo existido então a terceira raça durante 18 milhões de anos. Pensa só, a terceira raça, toda aquela que a gente chama de ronda, né, que eu expliquei para vocês, que cada ronda era dividida em 7 sub-rondas, 7 fases, né, levou 18 milhões de anos. E a gente está achando que o homem atual é um ser muito antigo, né? Com aí seus milhares de aninhos. E a gente vê aí que a raça lemuriana, ela viveu 18 milhões de anos. Talvez muito mais do que isso, pois começou no período Jurássico ou secundário, ou a idade Mesozoica, o período dos répteis, como é chamado. Olha só, aquilo que nós chamamos de pré-história em outros continentes do planeta, lá na Lemúria já tinha uma civilização avançando, caminhando, evoluindo. Enquanto o projeto reptiliano, que era o projeto dos dinossauros, estava se manifestando em outras partes do planeta, acontecendo em outras partes do planeta, inclusive é um projeto que ele acabou fugindo do controle por causa da manipulação genética de forma errada. Eles ficaram seres gigantescos, mas dotados de pouca inteligência. Então isso os tornou muito agressivos. E é por isso que eles tiveram que ser retirados daqui do planeta. E hoje só existem em registros intraterrenos, que ainda existe dinossauro nos planos de registros intraterrenos, né? Em dimensões intraterrenas, né? Porque senão o povo vai achar que a gente acredita na teoria da Terra Oca, né? Na verdade, é porque eles estão em outras frequências dimensionais, ok? Quando o tipo ovíparo se estabilizou, o ovo foi preservado dentro do corpo feminino. Resumindo, os lemurianos de início eram ovíparos, como os répteis e as aves o são. Legal, hein, a gente parar para pensar isso, hein? Uma raça que era ovípara. Somente quando se estabilizou o processo é que aí o ovo, em vez de ser colocado para fora, continuou dentro do organismo da mulher, dentro do corpo feminino. E aquela casca dura que o ovo tinha foi substituído por aquela película interna que tem dentro do ovo, né? Que quando a gente, aquele que a gente chama do ovo com a casca, o ovo de pele, né? Que a casquinha é mole, pois é, só aquela membraninha de dentro, aquela membraninha de dentro foi preservada dentro do corpo feminino, que é a placenta. Legal, né? E a reprodução assumiu a forma que ainda persiste até hoje. Olha aí, a partir daí, houve o processo de mudança para o sistema que deixou de ser ovíparo para ser vivíparo, né? Então, eles passaram a
passou a haver a gestação dentro do corpo feminino, né? Enquanto os corpos lemurianos eram compostos por gases, líquidos e sólidos, a princípio predominavam os líquidos e os sólidos, pois a sua estrutura vertebrada não havia ainda se solidificado em ossos como os nossos, e portanto não podiam ficar de pé. Olha que interessante, hein? De fato, seus ossos se dobravam como ocorre hoje em dia com os ossos das crianças pequenas. Por volta da metade do período lemuriano é que o homem desenvolveu uma sólida estrutura física. Olha que interessante. E só na metade do processo, né, ali por volta da quarta raça raiz, é que eles foram desenvolver corpos rígidos com ossos sólidos. Então antes era um belé. Era tipo uma cartilagem. Era tipo aqueles animais invertebrados que possuem cartilagens e tal. Mas é um belé. Mais ou menos isso. No final desta sub-raça, a sensibilidade foi despertada, concebendo os homens a dor. Olha aí. Surgiu aí o primeiro sentido, a sensibilidade, que é o tato. Contato provocava dor. Então eles começaram a ter o primeiro sentido, né? Que era o sentido da dor. Ao receberem os lêmures a semente do princípio mental, entram em contato mais acentuado com os demais seres e a própria natureza que os rodeia. Esta fase é caracterizada pelo início dos processos de conscientização e aplicação das leis divinas. Somente a partir desta terceira sub-raça, da raça lemuriana, os senhores da forma deram ao ser um corpo físico, mais ou menos nos moldes do atual. Olha só, a partir da terceira sub-raça é que os senhores da forma, aqueles engenheiros que a gente sempre fala deles para vocês, os técnicos em genética, em engenharia genética, em manipulação genética, em processos de hibridização, é que concederam aos seres lemurianos corpos físicos, mais ou menos como é hoje. Porque naquela época, foi o que eu falei lá atrás, ele era semifísico. Ele não era rígido e não era físico como é hoje, né? No final da sexta sub-raça, da terceira raça raiz, olha só, já chegando no final desta raça, havia na Terra um grande predomínio de seres da cor negra, ou a raça negroide. E alguns dos descendentes ainda existem, embora muito miscigenados com progenes, ascendência, origem, geração e descendência das raças posteriores. Gente, essa raça, ela foi durante muito tempo conhecida como a raça azul. Oi? Da Marvel. Ah, sim, exatamente. Os seres da raça azul eram os seres que originaram, graças ao processo de miscigenação, de mistura com outras raças, deram origem ao povo negro, à raça negra. Ou seja, os negros que nós temos no nosso planeta hoje, que na verdade hoje é um verdadeiro x-salada, né? É difícil você achar realmente uma pessoa que tenha o DNA só negro, né? Isso aí já foi feita até pesquisa e estudo que comprovou que hoje existe DNA de tudo que é raça misturado. Não tem essa conversa, eu sou 100% negro, eu sou 100% branco, eu sou 100% chinês. Não, existe uma mistura geral, né? Mas foi graças aos lemurianos que nós fomos brindados com o advento da raça negra. Essa raça que foi e é tão importante para a história do nosso planeta, né? A gente vê aí, o que seria do Brasil sem a vinda dos negros para cá? Na verdade, o que seria das Américas, né? O que seria das Américas sem a vinda dos negros para cá, né? Então, com certeza,
teve um propósito para que eles pudessem se misturar com essas outras raças, formando as raças posteriores, e uma delas é a raça negra. É só a raça negra? Só tem lemuriano na raça negra? Não. Tem muita gente aqui dentro dessa sala que já reencarnou na Lemúria. Como tem muita gente aqui nessa sala que reencarnou também na quarta raça, que vai ser a próxima que nós vamos estudar, a raça Atlante. Daí, mas eu vivi na Atlântida? Sim. A grande maioria dos médiums hoje, que se são médiums hoje, é porque fizeram muita coisa errada lá atrás, né? É igual aquele negócio que o próprio Emmanuel falava, né? Mediunidade no presente é dívida no passado. Então nós temos que ter a consciência de que realmente nós fizemos coisas erradas lá no passado, foi graças ao conhecimento que nós adquirimos lá nesses continentes, na Lemúria e na Atlântida. Porque nós aprendemos a manipular magia nessas duas raças aí. E em algum momento nos perdemos, passamos aí milhares ou até milhões de anos perdidos na escuridão da ignorância, e agora estamos tendo a oportunidade de retornar à Terra como médiuns, como trabalhadores da luz. Aquele negócio que você falou, que tem muitos centros aí que o pessoal está bem regredindo, eu tô achando que eles estão com medo disso aí. Estão com medo da verdade? Realmente. Ou então, pode acontecer o seguinte, igual você falou algo interessante, eles estão com medo. Eles podem estar com medo de caírem novamente. Não, é verdade. Tem um caso aí que caga de medo de extraterrestre. Faz parte. Mas olha, se a gente for parar para pensar, realmente, eu acho que... Porque isso aconteceu comigo, gente, tá? Isso aconteceu comigo. Eu frequentei um centro espírita por anos. O dia que eu cheguei lá nesse centro, que eu fui conversar com o dirigente para pedir permissão para frequentar o centro, eu cheguei no dirigente e conversei com ele na boa, querendo assim, tipo assim, não, não tô vindo para ser trabalhador, tô vindo para ser frequentador, só isso, tá? Beleza, a hora que eu entro na sala, ele, boa noite, doutor. E eu, boa noite, mas eu não sou doutor, não. Aí ele falou assim, não estava cumprimentando você, não. Aí eu, não, ele, não, estava cumprimentando seu mentor. E eu, quem que é o meu mentor? Ele falou, se você não sabe, não sou eu que vou te contar. Aí eu falei, então tá, né? Fiquei calado. E eu passei anos lá nessa casa. Toda vez que eu chegava no dirigente e perguntava a ele quem era o meu mentor, ele falava, você não está pronto para saber disso ainda. Então por que ele cumprimentou na sua frente? Você não está pronto para saber quem ele é ainda. Eu sabia que era um doutor, mas não sabia quem era. A doutor tem trilhões aí, né? E aí beleza, ótimo. Aí, quando eu saí da casa, logo que eu saí da casa, ele revelou para mim, até então ele nunca tinha falado isso, né? Que eu era um mago negro reencarnado. E isso dentro de um centro kardecista. Ele falou para mim que eu era um mago negro reencarnado. E que eu tinha que ter muito cuidado com o meu poder mental. Porque eu poderia atacar as pessoas com o meu poder mental. Aí eu fui e falei assim, bacana, ótimo. E agora, o senhor vai me contar quem é meu mentor? Ele virou e falou, não. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque ele pediu para não te contar. Mas por que ele pediu para não me contar? Porque ele sabe que você ainda é vaidoso. E que a hora que você souber quem ele é, pode ser que a vaidade suba a sua cabeça. E falou isso para mim. Falei, então tá, né? Então a gente vê que tem realmente aí muitos dirigentes em todos os níveis, em todos os lugares, nos centros espíritas, nos centros de Umbanda, nos terreiros de Candomblé,
no Vale do Amanhecer e em vários outros lugares que esses dirigentes estão tomados pela vaidade. E é onde eles estão caindo, pela vaidade. Eu conheço um grupo aqui em Goiânia, que é um grupo kardecista, e que um dia eu caí na burrada de comentar com um membro de lá por que eles não utilizavam as técnicas apométricas. Aí ele foi e falou, a apometria é abominada lá no centro. Lá não pode nem falar de apometria. Ué, por quê? Ele falou assim, porque já fizeram apometria lá. E o negócio subiu a cabeça dos membros, que tinha membro lá que estava se achando o próprio Superman. E o povo empolgou e acabou que começou a ter problema seríssimo no grupo. Então hoje, eles assim, ó, baniram a apometria de lá, não pode falar em apometria lá. E aí eu achei que esse era um caso esporádico. Não, isso é um caso único, né? Isso não acontece. Outro dia um amigo meu, lá de São Paulo, falou que o grupo que ele frequenta em São Paulo também não pode falar em apometria, porque eles já trabalharam com apometria lá e na época começaram a acontecer coisas ruins com o pessoal do grupo. Pessoal adoecendo, coisas ruins acontecendo e tudo mais, que assim, decidiram assim, ó, apometria é demais para nós, então fecha. Ainda bem que assumiu. Apometria é demais para nós, então fecha. E fechou, pronto, acabou. Ele falou, ó, lá não pode falar em apometria. Então, a gente vê esse tipo de situação assim. Então, muitas vezes, os dirigentes, eles, sabiamente, estão aí meio que freando a coisa, justamente para evitar o engrandecimento, a vaidade, o orgulho da sua equipe, dos seus médiuns. Porque é o seguinte, para você saber que a sua mentora foi uma lavadeira do século XV, que lavava roupa na beira do rio, e que hoje é sua mentora, você vai virar e falar assim, ah não, eu pensei que era um Eurípides Barçanufo, uma Irmã Sheila, um Chico Xavier, um Bezerra de Menezes, uma lavadeira. Ou então você vai saber que a sua mentora foi sua bisavó, que lá no passado, a única coisa que ela fez foi encher o mundo de filho e criar todo mundo. O que alguns acham que pode ser insignificante, mas foi algo muito importante. Vamos fazer alguma maldade, né? Entendeu? Aí não, as pessoas querem ter mentores só top da galáxia. É igual aquela história das reencarnações. Ninguém quer ter vivido no Egito e ter sido maçador, servente de pedreiro. Ninguém quer. Todo mundo que viveu no Egito foi um faraó, foi uma sacerdotisa, foi um sacerdote do templo de Osíris, se não o próprio Osíris, né? Tem gente que acha, eu estou falando porque eu já vi gente que se achou que era, não, uma pessoa virou e falou para mim, eu sou a Joana d'Arc reencarnada, que vontade de ter um zap na mão ali para dar um truco nela, dá truco, 6.000 ladrão, para, né, eu sou a Joana d'Arc. A última notícia que eu tive é que a Joana d'Arc ia reencarnar lá na Bahia. Ela reencarnou aqui no Goiás há 50 anos atrás. Tá danada. Então quem estava mandando mensagem falando que era a Joana d'Arc aí há 15, 20 anos atrás, avisando que ia reencarnar na Bahia? Tem alguma coisa errada aí. E ela pôs na cabeça dela que ela era Joana d'Arc, porque quando ela era pequena, ela foi, vamos dizer assim, sofreu uma queimadura no corpo. Então ela tem algumas cicatrizes de queimadura pelo corpo, que ela teve uma grande parte do corpo queimada. Na cabeça dela, isso aí é por causa da reencarnação como Joana d'Arc, que ela morreu na fogueira. Então, entendeu onde é a questão aí? Que muitas vezes há um cuidado da espiritualidade com relação a trazer informações desse tipo,
Porque hoje, por exemplo, com relação a Comando Ashtar, gente, virou festa. Até galinha no quintal agora incorpora Astacheran e traz mensagem para a humanidade. Aí você vê lá, popopó, 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 no final Astacheran. E a hora que a gente vai ler a mensagem, gente, é só copiou, colou. Copiou, colou, copiou, colou, copiou, colou, copiou, colou, copiou, colou. Porque, sabe aquele negócio assim que tá falando mais do mesmo? Que é igual aquele... parece que o cara incorporou aquele político lá que tinha naquele programa da Praça é Nossa. Na hora de falar o importante... Blá, 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 que aí ninguém entende nada do que tá falando. Ou então fica amassando barro. Vós sois luz, a luz venceu, o planeta está acendendo, acabou o sofrimento na Terra e o pau cair na folha, é terremoto, é tsunami, é inundação, é gente morrendo, e a luz venceu. Aonde que essa luz venceu? Ah, mas é porque a luz venceu e está retirando o mal da Terra. Não, mas peraí, o que está morrendo de gente boa, então peraí, não, vamos dar uma peneirada aí. Então é por isso que hoje essa certa cautela que você está falando aí é importante. É igual quando o comando de Orion veio aqui na casa. Os médiuns que são mais velhacos chegaram em mim. Ó, Dair, tem uns ET esquisito aqui. Quem que é essa galera aí? Falei, do comando de Orion. Não, olha, no comando de Orion tem reptiliano. Eu falei, uai, os reptilianos, a origem deles é em Orion. Então tem reptiliano sim. Ah, mas reptiliano, eu falei, peraí, ó, do mesmo jeito que tem ser humano mau igual o pica-pau e tem ser humano abençoado, e reptiliano também tem assim, tá? Tem reptiliano mau igual o pica-pau e tem reptiliano que trabalha para a luz. Não vamos generalizar, não, reptiliano é tudo do mal, não. Hoje eu falei isso para um rapaz lá do Mato Grosso, ele mandou um vídeo para mim, que nesse vídeo tinha um siriano falando... Reptilianos, o seu fim se aproxima, blá, 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 e viva a luz, e não sei o que, papapá. Aí eu virei e falei, só mandei para ele assim, não é por nada não, cara, mas se os nossos maiores problemas fossem os reptilianos, nós estaríamos tranquilos. Porque, aonde é que estão os draconianos? Onde é que estão os arcontes? Onde é que estão os chopates? Onde é que está a IA? Reptiliano é fichinha perto dessa galerinha aí. Então, porque não sei o que, reptilianos, o seu fim tá... Foi para ele, não, quem dera se os nossos problemas fossem os reptilianos. E não quer dizer que só exista reptiliano do mal. Da mesma forma que não existe só Grey do mal, existe Grey que trabalha para a luz, que inclusive compõe os comandos estelares, né? Existem seres humanos que são muito bons e existem seres humanos que são muito maus. Em todas as raças existe isso. Afinal, o nosso universo é um universo de dualidade. Ou o nosso universo é um universo de uma polaridade só? Não, o nosso universo é dual. Tudo é dual no nosso universo. A raça humana foi preparada para ser dual. E houve esse processo de separação na terceira raça raiz. Ok? Vamos lá. Oi. Onde você pode estudar sobre esses seres, além dos draconianos. Por exemplo, arcontes, chopates, draconianos e aqueles que hoje eles são chamados de techs, né? A raça tech, mas eles são, a gente costumou chamar eles de IA, né? Porque eles são como se fosse uma espécie de rede neural, né? São em livros do Rodrigo Romo, em livros do Fábio Santos,
em livros do Robson Pinheiro. Robson Pinheiro já está falando dessa galera aí, viu? Por exemplo, a Marca da Besta já fala dos Daemons, que são os draconianos. Deixa eu ver o que mais, em qual livro. Assim, ó, um livro bem light para vocês começarem a estudar sobre draconianos. Os Dragões, da Maria Modesto Cravo, através da escritura do Vanderlei de Oliveira. Leu ele? Eu comecei a ler, não entendia nada. E olha que é um livro básico, tá? Então, é complicado, porque é igual, às vezes eu falo, ótimo, você não entendeu uma Maria Modesto Cravo. Teve dificuldade para entender uma Maria Modesto Cravo. Eu também não tinha esse conhecimento que eu tenho. Isso, hoje vai ser outra visão. Aí, você pega um Rodrigo Romo para ler, buga. Buga total. É igual uma amiga nossa que falou hoje, eu comecei a ler o Sublime Peregrino, buguei. Eu falei, buga mesmo, porque é um conhecimento que vai te mostrar um Jesus diferente. Ramati já traz um Jesus diferente. Aí ela foi e falou assim, tá, mas então aonde que eu estudo para poder saber sobre Jesus? Aí eu falei, então, vai lá na história de um anjo. Na história de um anjo você vai ler sobre Jesus. Quando você terminar de ler a história de um anjo, aí você lê o Sublime Peregrino já com uma outra visão, já com um outro nível de consciência. Quando você terminar de ler o Sublime Peregrino, vai para os avatares cósmicos, que aí você vai estudar e entender Mika, Sananda, Jesus. Aí foi onde eu orientei para ela. Então, realmente existe essa dificuldade. Então, muitas vezes a gente passa algum livro para as pessoas lerem, mas a pessoa tem que ter a consciência de que, por exemplo, quando eu falo, vai ler a trilogia do Um Olhar sobre o Reino das Trevas. Nossa amiga estava falando hoje, né? Robson Pinheiro. Aí, o que acontece? Você vai lá, pula Legião, pula Senhores da Escuridão e lê a Marca da Besta. Não vai entender nada, não vai entender nada. Se você não lê Legião primeiro, depois você lê os Senhores da Escuridão para chegar na Marca da Besta, vai bugar. É igual você querer ler a trilogia das Crônicas dos Filhos da Terra e querer ler logo os Imortais. Negativo. Vai lá na Cidade dos Espíritos. Porque senão você não vai entender os Imortais. Lê Cidade dos Espíritos, depois lê os Guardiões, depois lê os Imortais. Aí você vai entender a sequência. Você vai falar, nossa, que bacana, maravilhoso. Então, para quem, eu falei isso para nossa amiga aqui hoje, para quem tem um conhecimento mais raso, não vai tentar ler algo muito profundo, não. Vai num negócio que é mais superficial, mais alegórico. É igual quando uma pessoa quis procurar estudar sobre o mestre Kutumi, ou Kutumi, né? Da Grande Fraternidade Branca. Eu falei, quer estudar sobre ele? Quero. Então tá bom. Primeiro passo, leia São Francisco de Assis, do Miramês. Depois que você lê Francisco de Assis, do Miramês, aí eu vou te passar um outro livro para você ler. Porque aí você vai entender. Porque se eu te passar qualquer conteúdo que fale sobre ele direto, você vai bugar. Então você tem que ler Francisco de Assis. Então sempre oriento as pessoas a fazerem isso, tá? Então, eu penso assim, ó, tem muita coisa na internet bacana, mas 90% é porcaria. Infelizmente é essa a realidade. 90% é delírio, é gente falando asneira, é querendo dar forma, por exemplo, para um arconte, querendo dar nomes espalhafatosos. Não se preocupem com isso. Ignora o que há de negativo e aproveita o que há de positivo, tá? Então, você vai encontrar em livros do Robson Pinheiro, do Rodrigo Romo, do Fábio Santos,
Deixa eu ver quem mais. O Bendaidi, né, que é o Luiz Gonzaga. Você vai encontrar muita coisa bacana nos livros do Luiz Gonzaga. Deixa eu ver quem mais que pode dar uma luzinha para vocês. General Uchoa. Quem quer saber um pouquinho mais sobre essa galera aí, que o General Uchoa foi contatado pelo Comando Ashtar. Então, General Uchoa tem muita coisa bacana. Tem um livro que eu estou tentando buscar o nome do escritor dele aqui, é A Grande Conspiração Universal. Muito bom livro, tá? E tem vários outros livros aí para vocês buscarem conteúdo sobre esses outros seres. Mas é onde às vezes eu viro e falo para as pessoas: ótimo, você já explorou todo o conteúdo sobre magos negros? Não. Então para que você quer saber sobre espectros? Você já explorou todo o conteúdo sobre espectros? Não. Então por que você quer saber sobre draconianos? Os dragões. Se você não explorou todo o conteúdo que você tem sobre seres negativados aqui da Terra, você não conhece os seres negativados que estão aqui na Terra, para que você quer saber de seres negativados que estão no universo inteiro? Então, começa lá embaixo. Explora o conteúdo, é igual eu falei, estuda sobre magos negros, vou pegar o tema mago negro, então vou estudar tudo sobre magos negros. Aí vai ler Robson Pinheiro, vai ler Maria Modesto Cravo, vai ler Inácio Ferreira. Inácio Ferreira trabalha muito bem o tema mago negro, tá? Vai ler o livro Os Magos Negros, do Robson Pinheiro, vai buscar conteúdo. Aí terminou, explorou tudo que já sabia sobre Mago Negro, você já sabe de onde ele veio. Roger Bottini Paranhos, quer estudar sobre Mago Negro, muito bom também. Aí explorou tudo que sabia sobre Mago Negro. Ótimo, então agora eu vou saber sobre uma outra hierarquia negativada, eu vou estudar sobre os espectros. Aí vai estudar tudo sobre esses espectros. Agora eu já sei tudo sobre os espectros, já sei de onde eles vieram, quem eles são. Fiz tudo, o papelzinho, o mesmo caminho que eu segui com os magos negros, eu segui com os espectros. Então agora eu vou conhecer os dragões. E aí é onde eu aconselho. Leia primeiro um livro que é um livro espírita. Maria Modesto Cravo, que fala dos dragões. Aí depois você vai elevando o nível aí até chegar lá no Senhor, a marca da besta. E tem vários outros livros que falam sobre os dragões. É assim que a gente tem que estudar, senão buga. Tem que ter foco. Não adianta você querer estudar Mago Negro, Espectro, Dragão, Arconte, Chopate e Ia, e Tec. Tudo de uma vez. Não dá, vai bugar. Então, vamos devagar. Igual teve uma pessoa que outro dia veio me perguntar, porque estava querendo estudar sobre buracos negros. Falei, cara, você está querendo estudar sobre buraco negro? Você não sabe nem o que tem aqui na Terra direito. O que você quer estudar algo que está tão longe de nós assim? Porque buraco negro está longe demais da conta. Aí tanto que eu até fiz questão de mandei nos grupos do Ser Humano aí, aquele vídeo falando sobre Sagitário A, né? Que é aquele buraco negro que fica no centro da nossa galáxia, né? Que todo mundo acha que no centro da nossa galáxia tem o Sol central da nossa galáxia. Na verdade, esse tal Sol central é um buraco negro chamado Sagitário A. Então, vamos devagar. A gente não conhece nem o que está ao nosso redor. Já estou querendo saber de algo que está lá na Suíça. Não, vou conhecer o que está aqui ao meu redor primeiro. Porque senão vai bugar. Igual aconteceu com você. Naquela época, você não tinha o conhecimento que você tem hoje. Eu tenho certeza que se você pegar os dragões hoje e for ler, você vai amar o livro. Eu estou acostumado até com o espírito, ainda vou... Exatamente, você vai amar o livro. É igual um amigo meu que eu emprestei Legião para ele, e ele passou 1 ano com o livro.
Aí um dia eu tive que cobrar ele, e o meu livro? Vai devolver mais não? Aí ele veio, trouxe o livro todo sem graça, virou e falou assim, desculpa, cara, mas eu não consegui ler esse livro não. Ué, por quê? Não conseguia, cara. Eu começava a ler, dava sono, eu começava a ler, confundia tudo, eu começava a ler, esquecia, eu tinha que voltar lá em cima na página. Falei, porque você não estava pronto para ler esse livro. Ótimo, tomei o livro dele, guardei, beleza. 2 anos depois ele chegou em mim e falou assim, Odair, você me empresta aquele livro de novo? Eu falei, empresto. Ele, então tá bom, porque eu acho que hoje eu consigo ler ele. Ele leu o livro em 3 dias. Ele leu o livro em 3 dias, o livro Legião. Em 3 dias. Aí ele veio louco, nossa senhora, realmente eu não estava preparado naquela época não, mas agora eu estou. Você me empresta os Senhores da Escuridão? Empresto. Emprestei os Senhores da Escuridão e ele... 10 dias depois ele me entregou os Senhores da Escuridão, terminei. Agora o próximo é a Marca da Besta, né? Eu falei, ele. Só que eu não estou preparado ainda não, esse aqui eu já buguei. Então, vamos devagar, que eu ainda não estou preparado. E ele nunca leu a Marca da Besta. Ele falou, não estou preparado para ler a Marca da Besta ainda. É muita informação para a minha cabeça. Então, quando a gente está pronto, o conhecimento é outro. É igual a nossa amiga que falou, que já leu livros do Robson Pinheiro há anos atrás, só que lá naquela época ela não tinha visão de mundo que ela tem hoje. Ela não tinha o conhecimento que ela tem hoje. Ela está relendo e ela está assim, caraca, como assim que eu não percebi isso aqui? Como que isso aqui, essa leitura passou batido? As 2 trilogias, comecei agora nesse dado, começando tudo de novo para terminar lá na manhã da vez de novo. Falava um monte de... Aí, tá vendo? Exatamente. Devorando outra vez como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira vez, mas agora com um entendimento muito mais profundo. Exatamente. É esse o nosso foco, é provocar esse despertar em cada um de vocês. Mas tem os filmes que a gente assiste por assistir que não dava moral. E depois que o Odair falou aqui, você foi lá e reassistiu e falou, caraca! Entendeu a intenção da história. Exatamente. Marx mesmo fez assim, ó. K-Pax, né? É K-Pax, né? Capax, não K-Pax. K-Pax. É incrível aquele filme, né? Veio com essa outra visão assim. Não, é completamente diferente. E o bom é que você assistiu aqueles outros 2 vídeos que eu te mandei? Viu lá o tanto que é bacana a forma que eles explicam? Quando eu te falei que eu nunca tinha ouvido falar do entrante, De entrantes? sim, eu tinha. Só que eu não importei. Deixei passar batido. Tá vendo? Quando eu vi nas aulas falar sobre o que é isso, agora eu quero saber. Que é isso, né? Que é entrante? Aí eu fiquei assim, quando você mandou aqueles outros 2 vídeos, aí eu fui entender. Exatamente. É igual eu falei, quando o discípulo está pronto, o conhecimento lhe chega. Simples assim. E aí você vai ver que coisa que você estudou há 10, 20 anos atrás, mas você não estava pronta, é porque você pulou etapas. Era para você estar estudando agora. Porque naquela época você ainda não estava preparada para aquele conhecimento. E é isso que acontece com a gente. Muito comum acontecer isso com a gente. Fica bem mais leve e você vai entendendo as coisas, juntando as pecinhas do quebra-cabeças e fica assim, yes! É muito bom. Eu adoro quando eu vejo num livro recém-publicado falarem coisas que a gente já fala aqui no Ser Humana há 10 anos. Como, por exemplo, o processo de fragmentação monádica. Hoje, quando eu vejo Mônica de Medeiros falando de fragmentação monádica, eu fico, yes! Quando ela fala, igual outro dia, ela numa entrevista que ela deu lá no Congresso de Ufologia Espiritualista, e perguntaram para ela sobre Jesus, né? E ela deu uma explicação bem rápida, a Sheliana deu uma explicação bem rápida sobre Jesus, falando, né, que Jesus é um fractal de Sananda, que é uma consciência superior, e que Sananda é um fractal de Mika, de uma consciência maior. Ela não falou Mika, né? De uma consciência ainda maior, né? Então é um fractal de Sananda, uma personificação de Sananda. Gente,
A hora que eu vi Mônica de Medeiros falando aquilo ali, a Sheliana, através da Mônica de Medeiros falando aquilo ali, que bênção, gente! Isso é coisa que a gente fala há 10 anos no Ser Humana. E agora está chegando ao grande público. Agora essa informação está chegando para as pessoas. Eu fico muito feliz, mas muito feliz mesmo. Vamos lá, gente, senão nós não terminamos nem a terceira raça raiz. Vamos lá, posteriores. Com o decorrer dos milênios, o indivíduo passa a ser nitidamente masculino ou nitidamente feminino. Os homens eram de estatura descomunal se comparado com as raças que os sucederam. Ou seja, eram gigantescos, tá? Às vezes, vêm seres, por exemplo, da raça vermelha, ou da raça Atlante, ou da raça lemuriana se manifestar dentro dos centros, as pessoas ficam impressionadas com a altura deles, tá? Eles são enormes. Aqueles que ainda guardam dentro dos seus registros de memória a configuração biológica daquela época, porque eles já reencarnaram outras épocas, já reencarnaram outras vezes. Sobre essa lembrança da configuração biológica, eu achei bem interessante num livro deixa eu ver aqui, Roger Bottini Paranhos, se chama Universalismo Crístico, em que o Roger narra uma reunião em que ele estava conversando com algumas personalidades espirituais. Dentro dessas personalidades estava Allan Kardec. E que ele estava, assim, literalmente conversando mesmo, Ramatiz, Allan Kardec, Bezerra de Menezes, tudo mais, batendo um papo numa sala, e que quando ele foi e perguntou ao Kardec se ele realmente era a reencarnação do Akhenaton. Naquele momento, ele narra lá no livro, naquele momento, o Kardec começou a falar coisas da época do faraó Akhenaton e foi transfigurando a forma dele e retornando para a forma do Akhenaton. E isso nós já vimos acontecer também lá no livro Legião. Para quem já leu Legião, o pai João Kobu, né, que é o pai João de Aruanda, quando ele vai enfrentar o Mago Negro, ele transfigura a forma dele e vira um guerreiro com vestes, tipo vestes romanas, com vestes de guerreiro. Ou seja, pai João Kobu acessou dentro do seu registro de memória uma configuração de uma existência em que ele foi um guerreiro romano, para poder enfrentar aquele Mago Negro ali. Ele mudou a ideoplastia dele, de velhinho caquético com a bengalinha, para um guerreiro poderoso e forte, que enfrentou o Mago Negro, foi lá inverter o espinho do Mago Negro, e o Mago Negro, ó. Então, a gente vê que essas entidades elas têm a capacidade de se manifestar na sua configuração anterior, na configuração que tinham em vidas anteriores. E, inclusive, se o conhecimento dela for alto, se for muito elevado, ela consegue fazer uma ideoplastia da configuração que ela tinha antes de vir para a Terra. Como, por exemplo, um ser siriano, vamos pegar o exemplo de um siriano que todo mundo conhece, Ramatiz, ou então a vovó Maria Conga. Vovó Maria Conga pode muito bem mudar a configuração dela, a manifestação ali ideoplástica dela, aquele arquétipo que ela está usando de preta velha, e virar uma felina de Sírios. Ela é siriana. E ela tem conhecimento para isso. Por isso, o próprio Ramatiz também muda sua configuração de acordo com a pessoa para quem ele se manifesta. Por isso que várias pessoas falam, não, eu vi o Ramatiz, foi assim. Não, eu vi o Ramatiz assim. Não, eu vi o Ramatiz assim. Os próprios caboclos, eles chamam o Ramatiz de caboclo Atlante. Porque quando ele se manifesta em determinados trabalhos, ele pega a configuração que ele tinha quando ele viveu na Atlântida. Então, eles têm essa capacidade. Então, quando as pessoas, de repente, veem
algum ser diferente no centro, fala, nossa, tem um ser enorme atrás do Odair, que será que é esse ser? Pode ser um Atlante, pode ser um lemuriano, pode ser um ser extraterrestre que está aqui trazendo informações, conectando-se com minha mente para que eu possa trazer informações para vocês. E pode ser um ser que já viveu aqui no planeta Terra, já reencarnou aqui no planeta Terra, mas que ele tem consciência de que ele é uma consciência extraplanetária. Ele simplesmente acessou aquele arquétipo lá de cima. Pronto, acabou. Ou então ele tem até acesso ao corpo criogênico que ele tinha antes de vir para a Terra. Como eu tive acesso ao meu corpo criogênico. Eu já vi meu corpo criogênico. Eu só ainda não aprendi a acessar ele. Espero aprender. Quando eu aprender a acessar meu corpo criogênico, talvez em certas ocasiões aí que as pessoas me veem no plano espiritual. Outro dia teve uma menina que ela falou para mim, Odair, eu participei de um trabalho no plano espiritual com você. Era você, mas não era você. Tinha uma outra configuração. Mas eu tinha certeza de que era você. Aí eu fui para ela, não, porque realmente a gente muda a ideoplastia de acordo com a necessidade do trabalho, né? Igual um dia a Márcia chegou e assustada, ela falou assim, Odair, foi na época do terremoto lá no Haiti. Ela, Odair, no plano espiritual, a gente fazendo o resgate dos espíritos das pessoas que morreram soterradas, eu via que você tinha um poder, assim, anormal lá. Você levantava um prédio inteiro com o poder da sua mente. Você fazia brotar água do chão para saciar a sede dos espíritos que estavam ali morrendo de sede, porque ficaram muitos dias sem água e morreram de sede, fome e sede. Aconteceu isso com a menina de 5 anos agora. Exatamente, aquela menininha que ela falou, né? O repórter perguntou para ela como que ela suportou ficar tanto tempo, 100 e tantas horas, sem comer e sem beber. E se ela não tinha sentido medo? Ela falou que não tinha sentido medo, porque tinha uma pessoa de branco que ia lá todos os dias levar água, comida e ficar com ela. Né? É o trabalho da espiritualidade atuando nesses momentos aí. Então, lá no plano espiritual, eu posso assumir outras configurações. O Hakim sempre fala que toda vez que eu estou grilado, lá no plano, que eu sou grilado, não é só aqui não, eu sou grilado de lá também. Às vezes eu estou grilado do lado de lá, ele fala que eu mudo a minha ideoplastia. Até meu Caio falou assim, você muda a sua fisionomia, até seu cabelo fica maior, seu cabelo fica grande. Aí eu falo, provavelmente eu devo acessar algum arquétipo de mago negro, ou então de alguma existência minha, como por exemplo, na Grécia, ou no Império Romano, na Idade Média, que o costume era o cabelo grande, né? Por exemplo, na época de Jesus era o costume dos homens ter o cabelo grande, né? Então, de repente, talvez, devido ao momento de eu ali perder um pouco o equilíbrio, eu mudar o meu arquétipo, né? Então, isso modifica. Vamos lá, continuando. Comparados com as raças que os sucederam. Poderosos, pois, necessitavam lutar contra animais gigantescos, afins com a evolução daquela época, cosmogônica e antropologicamente falando, com os megalossauros, pterodáctilos, diplodocos, deve ser diplodocos, né? Dinossauros, répteis marinhos e etc. Ou seja, eram seres gigantescos de todas as formas com quem aqueles seres tinham que manter contato. Da mesma forma que os Atlantes, que nós vamos estudar na próxima raça, vinham para o continente e tinham contato com os seres do continente, isso aí é relatado lá nos livros do Roger Bottini Paranhos, Atlântida, né, 1 e 2, ele narra bem esse contato dos Atlantes com os povos do continente. Esses aqui também tinham contato com esses seres. A separação dos sexos, aliada à exacerbação dos sentidos, levou a humanidade, mais uma vez, a se desviar da lei. Os cataclismos começaram então a sua obra destruidora. Os fogos da terra e as estrelas do céu varreram do mundo o vasto continente.
Ou seja, foi só com erupção vulcânica, foi só com placa tectônica, foi só com maremoto, foi só com tsunami que o continente foi destruído? Não, também caíram muitos, mas muitos meteoros, muitos mesmo. E inclusive há uma concepção de que aqui na região do Planalto Central, em caso de haver a necessidade de um processo de transição planetária mais intenso, mais denso, aqui no Planalto Central, o que vai afetar a gente aqui, o que corre o risco de afetar a gente aqui, é o que vem do céu, são os asteroides. São os asteroides que podem vir, né, e causar destruição aqui. Porque tsunami não chega aqui de jeito nenhum, né? Não adianta. Terremoto aqui, nós estamos bem no meio da placa tectônica. Então, pode ter terremoto? Pode, mas não vai ser algo muito tenso, né? Então, vulcão também, a hipótese aqui é bem longínqua, né? Apesar de nós termos aqui o vulcão de Caldas Novas, né? Mas eu acho que vai dar em nada não. Então, dizem que aqui na região do Planalto Central, se houver a necessidade de algo mais ríspido num processo de limpeza, seria tipo uma seca drástica, né, que aí faltariam alimentos, não ia ter água, não ia ter alimento, e meteoros. Mas essa chuva tá dando aí, tá? Tá fazendo uma limpeza boa, não tá? É, já tá começando, né? Vamos lá então. Com a terceira raça raiz, que caracteriza o início dos processos de conscientização e aplicação das leis divinas, que desde aqueles tempos longínquos já se chamava a Umbandã, no seu apogeu, com quase todo o planeta ocupado pela humanidade. Olha só que legal, quase todo o planeta ocupado pela humanidade. O planeta tinha configuração que tem hoje? Não. Era aquele processo que a gente conhece aí como a Pangeia, né? E, inclusive, não havia acontecido o afastamento dos continentes ainda da forma que é hoje. Então, realmente era mais fácil existir uma ocupação de quase todo o planeta pela humanidade. Então é por isso que a gente encontra resquícios de antigas civilizações em todas as partes do planeta, em todos os continentes do planeta, até debaixo d'água. Como, por exemplo, aquelas pirâmides que foram encontradas dentro d'água lá na costa do Japão, né? Pirâmides dentro do oceano. A hora que eles foram verificar, aquilo ali, com certeza, já esteve acima das águas, né? Então, realmente, eles se espalharam de uma forma bem intensa sobre o planeta. Afinal, havia necessidade dessa terceira raça raiz concretizar toda a sua ronda de crescimento, de surgimento, crescimento, expansão e saída do planeta. Surgiram os estrangeiros de outra... Peraí, deixa eu ver se eu estou certo aqui. Ocupado pela humanidade. Surgiram os estrangeiros de outra galáxia, os quais em tempos passados tinham orientado outros planetas de nossa galáxia, muito principalmente os mais evoluídos, tais como Saturno, Júpiter e etc. Assim, num dos mundos de uma galáxia distante, a sua coletividade tinha alcançado níveis evolutivos altíssimos. A maioria tinha banido o Caim de vez de seus egos, e uma minoria retardatária ainda não o havia feito. Tivera as mesmas oportunidades, as mesmas condições, mas não conseguiram o nível dos demais. A evolução continuou para os que a alcançaram, não podiam esperar pelos outros, que são chamados de retardatários. Os retardatários tinham também que evoluir. Assim, desceram para o planeta Terra. Estes estrangeiros destas pátrias distantes já estavam presentes na raça adâmica e na lemuriana apenas vieram em maior número e de várias galáxias. Tá vendo que bacana, gente? A gente parar para pensar.
Dentro do estudo espírita, só se fala em capelinos, né? Só capelino. Para a maioria dos espíritas, a hora que chega aqui e vê um estudo desse nosso, que a gente fala que o nosso planeta recebeu exilados de tudo que é constelação da nossa galáxia, e que inclusive recebeu exilados de outras galáxias e até mesmo de outros universos, porque nós recebemos seres exilados também de outros universos aqui, tá? Quem leu Contagem Regressiva do Ben-Daidi, do Luiz Gonzaga, vai ver que o nosso planeta recebeu também seres exilados até de outro universo. Não só desse universo aqui, não só dessa galáxia aqui, mas de várias galáxias. Então nós recebemos andromedanos, nós recebemos seres de tudo quanto é galáxia. A gente sempre fala os andromedanos porque a galáxia é mais próxima da gente aqui. Mas a gente recebeu exilados de várias galáxias. Isso tem que se ficar bem claro. Eles chegaram só na raça lemuriana? Não. Eles chegaram desde que o planeta Terra foi preparado para receber seres exilados de outros planetas. Tem os MIB? Oi? Tem os MIB? Se tem os MIB? Eu não digo os MIB, tá? Porque, na verdade, os governos do planeta Terra acabaram sucumbindo ao governo oculto, certo? Aos negativados, que foi o acordo que eles fizeram aí nas décadas de 30, 40, 50, e que governantes já era. Ou seja, não existe uma instituição governamental responsável pela proteção do planeta Terra, uma instituição governamental da Terra. Hoje existe um protótipo que é chamado de Aliança da Terra. Você já ouviu falar da Aliança da Terra? Que é ligada à Aliança Galáctica. Mas a Aliança Galáctica é uma instituição de comércio. Não é de guerra, não é um protetorado, não é algo assim. Aí, Odair... A história do MIB, porque tem esses seres que têm o livre acesso. Aí, Odair, então a Terra está jogada ao Deus dará? Não, porque a Terra é território da Federação Galáctica. E a Federação Galáctica é um dos órgãos que compõem a Confederação Intergaláctica. E existem várias, existe a Confederação Intergaláctica, existe a Confederação Multidimensional, existe a Federação Galáctica. Então, tudo isso, todas essas federações, a grande maioria delas tem sede em Órion não, em Sírius, tá? A grande maioria delas tem sede em Sírius. E como a Terra é filha de Sírios, né? Nós já sabemos que nós somos filhos de Sírios. Então a Terra é como se fosse um protetorado de Sírios. Então acaba que essas confederações estão protegendo o planeta Terra hoje. Eles é que impedem que isso aqui vire um caos total. Foram eles que foram lá em 2019 e desligaram aquelas ogivas que estavam prontas para serem atiradas e provocar um terceiro confronto, entendeu? Então são eles que vivem aí rebolando para que a humanidade não acabe com o planeta e nem os que vêm de fora. Resumindo, então tem uma fiscalização. Tem uma fiscalização, mas não é terrena, é uma fiscalização externa. A Sheliana fala muito dos confederados, né? E o Rodrigo Romo fala muito dos comandos. Principalmente o que é responsável pela Terra, o comando Ashtar. Sim? Por que eles não acabam com isso e se mostram logo e pronto? Ainda não está na hora. Porque existe um pacto, chamado o Pacto de Não Intervenção Direta. Eles não podem interferir diretamente nos processos da humanidade. Então, eles ficam... A interferência deles é bem sutil.
Porque existe esse acordo de não interferência. Porque se eles interferirem da forma que foi interferido lá na época dos Anunnakis, da PT, da BO. Porque os Anunnakis interferiram, os nibiruanos. Eles interferiram diretamente no processo evolutivo da humanidade. Eles provocaram um salto evolutivo na humanidade que até hoje os cientistas estão procurando, o famoso elo perdido. Que como que o homem evoluiu, acho que do Cro-Magnon, ou é do Australopithecus, para o Homo sapiens. Os cientistas ainda não descobriram o elo, porque entre todos os saltos evolutivos que a humanidade veio tendo, desde lá da Lucy, né, que foi o primeiro ser, o ser mais antigo descoberto, que eles foram estudando, até chegar, eu acho que é no Cro-Magnon mesmo, quando chegou no Cro-Magnon, houve um salto evolutivo para o Homo sapiens, e eles não conseguem entender essa ligação, foi interferência de nibiruanos. E isso provocou muita coisa errada no processo evolutivo da humanidade, porque era para vir saltando devagarinho. A quinta raça era para evoluir bonitinha, a ariana era para evoluir bonitinho. Mas aí vieram eles e interferiram. Então, essa interferência direta, ela foi banida justamente por causa desse erro aí dos nibiruanos. Que era para eles fazerem um determinado projeto e eles fizeram outro. Ok? Por isso que eles não se manifestam. Hã? Por isso que eles não se manifestam. Mas a Sheliana já avisou que está muito próximo, né, deles se manifestarem publicamente e o contato em massa vai se dar aqui no Brasil. A Sheliana já falou claramente que o contato em massa vai se dar aqui no Brasil. Então não vai ser em outros países, não vai ser Estados Unidos, Rússia, China, que é o que manda no mundo hoje, não. Esse primeiro contato vai se dar aqui no Brasil. E aquele contato que teve aí esses dias aí que saiu na mídia, é verdade, será? Contato que teve esses dias, que saiu na mídia, esse negócio de estar derrubando OVNI aí, na verdade a gente tem que entender aquilo ali como OVNI, tá? Objeto voador não identificado. É porque não tem uma identificação, tá? Ponto. Não é identificado. Não quer dizer que seja extraterrestre. O próprio governo americano, porque teve um artista lá que falou demais, né? Não é extraterrestre. Ele deu a entender que era extraterrestre. Aí a própria Casa Branca foi lá e... É OVNI. A gente não quer dizer que seja extraterrestre. Porque se a gente for parar para pensar, desde os primeiros acontecimentos ligados à derrubada de OVNIs no planeta Terra, que isso aconteceu, eu já contei essa história aqui já, né? Isso aconteceu a partir da década de 30, quando eles tentaram entrar em contato com os governos da Terra, evitando a catástrofe do segundo confronto lá, que eles viram que ia dar PT, né? Que iam usar as bombas e tudo mais. Eles tentaram entrar em contato, não houve acordo. Depois que houve o contato, eles tentaram houve o incidente, eles tentaram um novo contato e os dirigentes planetários não aceitaram, né? Os manda-chuvas, os grandes governos, né, das superpotências não quiseram. E aí houve um acordo entre seres negativados e esses governos. Por quê? Porque a confederação tentou entrar em contato e falar assim, ó, nós queremos auxiliar vocês, mas nós vamos trazer tecnologia de cura. Então nós vamos trazer tecnologia para curar as doenças, nós vamos trazer tecnologia para despoluir os mares, nós vamos trazer tecnologia para recuperar os rios, para recuperar a degradação da natureza, para despoluir a atmosfera, vamos trazer fontes de energia limpa para o planeta de vocês. Eles, nós queremos armas. Aí a confederação falou, arma a gente não dá, então a gente não quer, tchau. Aí vieram os não confederados, os negativados, e falaram, a gente dá arma para vocês. A gente dá arma para vocês. Aí eles foram e falaram, ótimo, então a gente quer.
Só que houve quedas de várias dessas naves, esses seres confederados, não confederados, em sua grande maioria eram seres de terceira dimensão, terceira e quarta dimensão, então houve muita queda de OVNIs e naves caindo, aí esses governos começaram a ir lá e resgatar essas naves. Um exemplo, Operação Prato. Lá o caso Varginha e várias outras situações que eles iam lá e recolhiam essa tecnologia e traziam essa tecnologia para eles estudarem. Então hoje as grandes potências têm naves fabricadas aqui na Terra com tecnologia que eles, vamos dizer, surrupiaram das naves que eles recolheram os destroços aí durante dezenas de anos, né? Décadas e décadas. Exatamente. Então, já tem muito veículo aí voando para lá e para cá, que na verdade acham que é nave de ET e não é nave terrena. E tem as intraterrenas também, tá? Igual, por exemplo, o caso de Varginha, a própria Sheliana falou que aquela nave lá era uma nave intraterrena, né? Então, eles pegam essa tecnologia e vão fuçando, né, nessa tecnologia até descobrir como que trabalha com ela. Um exemplo claro disso aí é quem assistiu aquele filme Independence Day. No filme Independence Day, no 1, eles conseguiram derrotar os extraterrestres, mas ficou uma lacuna, que essa lacuna foi preenchida no segundo filme, que é o Independence Day 2. Quando chega no Independence Day 2, 20 anos depois, a humanidade terrena está com a tecnologia completamente desenvolvida. Por quê? Porque eles pegaram as naves extraterrestres e foram estudar para desenvolver tecnologias para usar aqui no planeta. Então, no Independence Day 2, já tem naves terrenas. Por quê? Eles pegaram a tecnologia extraterrestre e utilizaram para construir suas naves aqui na Terra. E isso, infelizmente, aconteceu na vida real, isso aconteceu. E, inclusive, esse é o grande motivo para o conflito que está acontecendo lá no leste europeu, neste momento. A gente não pode dar mais informações, porque senão o YouTube corta. Mas o real motivo desse confronto que está acontecendo lá é uma guerra, falei o nome, por causa de tecnologia extraterrestre. Ok? Vamos lá então. Esses seres espirituais lemurianos ficaram em contato com os simples, pois perto deles, a humanidade terrestre, em sua grande maioria, era bem simples e em grande contingente, pois os mais elevados, os tabaguaçus, lá da raça vermelha, já de há muito tempo não reencarnavam no planeta Terra. Aqueles tabaguaçus, lembram que eram os grandes líderes das raças anteriores? Que aí a gente até falava, né, que a gente até dividiu Tubabaguaçus, que eram os pais, os grandes patriarcas que nós conhecemos, por exemplo. Vamos pegar um grande patriarca da raça ariana, o Abraão, né? Então esses grandes patriarcas já não reencarnavam no planeta Terra já há algum tempo. Alguns já tinham voltado aos seus planetas de origem, ou seja, passaram pelos seus processos de aprendizado aqui, se redimiram dos erros que cometeram e voltaram para os seus planetas. O que está acontecendo com os capelinos agora. Então aqui já começou a ter o karma, né? Quando eles falam que a aplicação das leis divinas estão se referindo ao karma, não é? Também? Voltar, Deixa eu ver, aonde você está lendo aí sobre leis divinas? Aplicação das leis divinas. É nesse texto aqui? Tabaguaçus, não sei o quê. Anterior. Começa com a terceira raça raiz, características, processo, conscienciação, ficando a lei divina. Você deu uma ré muito grande. Você voltou lá atrás. Eu queria ter perguntado aí, foi passando. Não, aí é bom a gente lembrar
que o termo A-Um-Bandhan é o conjunto das leis divinas. Então não quer dizer que seja algo ligado a karma negativado. Ali eles já começavam a estudar a aplicação do conjunto das leis divinas, certo? Mas ali ainda não existia uma questão kármica constituída como nós reconhecemos hoje. E é bom a gente se lembrar com relação a essa questão do karma constituído. Lembra que eu falei lá atrás, lá quando a gente estudou karma, lá do karma causal, que eu expliquei com relação ao termo karma. Karma não quer dizer que seja só coisas negativas. Tem o karma positivo e o karma negativo. Esse karma positivo foi constituído como dharma, né? Então criou-se a concepção dharma e karma, positivo e negativo. Dharma é aquilo que você faz de positivo, acrescentando, vamos dizer assim, bônus hora para você. E o karma é o que você faz de negativo e que vai acrescentando na sua balança de equilíbrio um peso negativo que vai fazer com que você tenha que, de uma forma ou de outra, resgatar essa dívida, tá? Então, essa questão das leis divinas, do que é falado lá atrás, é porque o conjunto das leis divinas já vinha sendo trabalhado, a aplicação delas. Tanto que aí usou-se até o termo aqui bem forte, ó. Quer ver? Cadê? Olha lá, ó. A terceira raça raiz que caracteriza o início dos processos de conscientização e aplicação das leis divinas. Não estão falando em karma, que desde aqueles tempos longínquos se chamavam A-Um-Bandhan, que é o conjunto das leis divinas, tá ok? Não estamos falando em karma aqui ainda, tá bom? Vamos lá. Mas então ainda não tinha. Oi? Então ainda não existia. Não, porque tanto que essas três primeiras raças, Porque eram sem inteligência. essas três primeiras raças, eles foram processos iniciais de manipulação genética para a constituição da raça humana. Então é por isso que lá dentro da grande fraternidade branca se fala que essas três primeiras raças eram as três raças de ouro, porque elas não constituíram karma para com o planeta Terra. Então é por isso que muitos deles ainda vivem aqui no planeta Terra hoje como os grandes dirigentes do planeta Terra, como os trabalhadores da luz no planeta Terra, como por exemplo o Caboclo Tupinambá. Vamos dar um exemplo, o Caboclo Tupinambá. Todo mundo, quando vê o Caboclo Tupinambá se manifestando próximo de um médium da casa, fala, nossa, ele é imenso, ele é gigantesco. Exatamente, ele é original da raça vermelha. E a raça vermelha nós estudamos lá atrás, que é uma raça de seres de 3,5 metros a 4 metros de altura. Tá certo? Então é bom a gente ter essa noção aí de que o processo vai complicar, você vai ver que mesmo a gente recebendo exilados de outras galáxias e de outros planetas, desde lá da primeira raça, da pré-adâmica, lembra quando a gente começou a receber exilados? Pois é, mas ainda não havia um karma constituído para com o planeta Terra. Isso começa com a quarta raça. E aí é que a coisa vai começar a embolar, porque com a chegada da quarta raça é que foi havendo essa mistura que aconteceu. Quarta raça, quinta raça, e agora nós já estamos aí com membros de terceira, quarta, quinta e sexta raça, tudo num planeta só. Ok? Vamos lá. Aonde que eu parei aqui? Certo. Esses seres espirituais lemurianos ficariam em contato com os simples, pois, perto deles, a humanidade terrestre, em sua grande maioria, era bem simples e em grande contingente, pois os mais elevados, os Tababaguaçus, já de muito não reencarnavam no planeta Terra. Uns já tinham voltado para os seus planetas de origem, alguns tinham ficado no campo astral do planeta Terra e, em conjunto com a hierarquia crística, acabei de falar, ajudavam na evolução da sua humanidade. Neste exato momento, a Terra já estava com a sua população, algumas ainda bem primitivas,
Foi aqui mesmo no Brasil, que surgiu o Homo brasiliensis, embora muitos pesquisadores ainda o procurem na África, em especial em terras etíopes, os fósseis da primeira humanidade. Ou seja, o primeiro ser humano, que é o Homo brasiliensis, foi constituído aqui no Brasil, né? Que aí eu já expliquei numa aula atrás por que o nosso país se chama Brasil. Todo mundo acha que é por causa do pau-brasil, que tinha abundância aqui no Brasil, que antes era terra de Santa Cruz e depois virou terra Brasil, né? Que na verdade o nome Terra de Santa Cruz tinha um propósito, nós estudamos lá atrás, né? Que o Brasil, ele tem um propósito espiritual, vamos dizer assim, uma missão espiritual para o planeta Terra, que é ser o berço da 7ª raça raiz, né? Então o Brasil precisa chegar àquela condição que é citada lá no livro, lá da década de 70, Brasil, pátria do Evangelho, né? Coração do mundo é a pátria do Evangelho. Então o Brasil precisa chegar a essa condição, né? Então aí estamos tentando aí. Então a primeira humanidade, da forma que foi aqui no Brasil. E inclusive aqui no Planalto Central. Em verdade, essas terras foram as primeiras a serem habitadas após a América, juntamente com os atuais Egito e Sudão, além de outras plagas africanas. Todo esse processo, como vimos, obedeceu sábios planos etno-espirituais dos prepostos de Jesus. Ao falarmos em prepostos de Jesus, lembramos-nos da hierarquia crística, que, como tutor espiritual, se responsabilizou pelo planeta Terra. A misericórdia de Jesus abrigou todos os filhos errantes, que são os estrangeiros, que estariam vibratoriamente afins com o planeta Terra. Por isso é que agora, nesse processo de transição planetária, aqueles espíritos que não estão em sintonia vibratória com a nova Terra, com o novo padrão vibratório da Terra, serão retirados daqui. Da mesma forma que lá no passado, espíritos estrangeiros que estavam em sintonia com a energia do planeta, que era um planeta primitivo, foram trazidos para cá. Além do trabalho de salvar o planeta, estes seres venusianos trouxeram muito de sua cultura para cá. E aí a gente se lembra do que é relatado lá na Grande Fraternidade Branca, com a vinda de Sanat Kumara para cá. E todas aquelas delegações de Kumaras de Vênus que vieram para o planeta Terra há 18 milhões e 600 mil anos atrás para formarem a Grande Fraternidade Branca. Então, se vocês forem parar para pensar, o continente Atlante, o povo lemuriano, não começou o seu processo de formação lá 18 mil anos atrás e foi exterminado há 700 mil anos. Se a gente for parar para fazer as contas, faz todo sentido a cronologia com a chegada de Sanat Kumara para o planeta Terra. Tá vendo que bacana? Então a gente vê aí, dois estudos completamente diversos, completamente diferentes, se encaixando. Vamos lá, Trouxeram as abelhas, as formigas e o trigo e proporcionaram ao homem o desenvolvimento mental. Alguns pesquisadores afirmam que os exilados de Capela chegaram à Terra durante esta raça lemuriana, motivo pelo qual se fez necessária a interferência dos venusianos para redirecionar os rumos da humanidade. O que é contado na Grande Fraternidade Branca? Que seres expatriados que vieram para o planeta Terra e eles provocaram a queda da humanidade naquela época e por isso houve a necessidade que Sanat Kumara deixasse Vênus e viesse para o planeta Terra para auxiliar no processo de reerguimento, de redirecionamento da humanidade terrena. E Sanat Kumara ficou aqui só por 18 milhões e 600 mil anos. Só na década de 50 que ele retornou para Vênus.
quando a humanidade começou a caminhar para esse processo que está acontecendo agora, que é esse processo de separação do joio e do trigo. Então, muitos falam, o processo de transição planetária começou agora em 2012. Não, esse processo de transição planetária vem acontecendo há décadas e até há séculos, né? Para vocês verem o tanto que isso é profundo, né? Vamos lá. Os novos, redirecionar os rumos da humanidade, dentro dos padrões de equilíbrio, amor, bondade e justiça kármica. Aí já começa a aparecer a questão da justiça kármica, que o Victor falou. Os lemurianos eram gigantescos e não tinham sensibilidade, pois o objetivo era o desenvolvimento de um corpo físico. Tinham força descomunal, mediam de 3,5 a 4 metros de altura. A destruição da Lemúria se deu por ação vulcânica. Olha aí, gente. Então, para vocês verem, né, o quanto é importante a gente estudar isso aqui e tendo outras fontes de conhecimento, tendo outras fontes de estudo, pegando lá dentro dos livros do Robson Pinheiro, lá dentro dos livros do Roger Bottini Paranhos, lá dentro dos livros da Grande Fraternidade Branca. Então só aí a gente está misturando Umbanda, Teosofia e Kardecismo. 3 fontes de conhecimento que acabam se convergindo para a mesma origem. Então a gente vê que faz sentido. Uma ancora e alicerça a outra. Por isso que é bom a gente beber água de diversas fontes e não ficar com uma só. Porque se a gente fica só com o kardecismo, era só Capelino que tinha no planeta Terra. Se a gente fica com a teosofia, os seres venusianos, só os seres venusianos vieram para mexer na hierarquia crística planetária. Sendo que já existiam os prepostos, os grandes hierarcas que já viviam aqui. Né? Então, gente, a gente vai parar por aqui. Vamos ficar só com a terceira raça raiz hoje. Na próxima aula a gente continua dando continuidade aos nossos estudos. Nós vamos estudar a 4ª raça raiz, a raça Atlante, que inclusive é uma das mais importantes para o nosso estudo. Por quê? Porque foi dentro da raça Atlante que nós começamos a fazer muita besteira, principalmente com relação à manipulação da energia. Ou seja, começamos a fazer magia e utilizamos essa magia de forma errada, tornando-a, como o termo mesmo indica, magia negra, né? Então, uma ótima fonte de referência para que vocês estudem para a nossa próxima aula, que é sobre a raça Atlante, os 2 livros do Roger Bottini Paranhos, Atlântida 1 e 2. No Reino da Luz é o volume 1 e o volume 2 é no Reino das Trevas, tá bom? É um livro bem bacana para vocês estudarem. Se quiserem complementar, já entrando ali para a 5ª raça, vocês podem ler Akenaton. E se quiser expandir mais um pouquinho de conhecimento, Moisés 1 e 2, tá ok? Então, vamos encerrar o nosso conteúdo por hoje. Agradecemos a todos vocês pela atenção e vamos fazer a nossa oração de encerramento, né? Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, humildemente nos colocamos diante de Ti neste momento, ó Pai, primeiramente agradecendo-Te pela oportunidade que nos deste de termos mais uma reunião em Teu nome para tanto aprendizado. Agradecemos, ó Pai, pela Tua divina luz, orientação e proteção para que o nosso estudo transcorresse sem nenhum contratempo. Agradecemos também, ó Pai, pela presença de cada um dos irmãos que participaram desta aula hoje, encarnados e desencarnados. E é em nome do Teu Filho amado, nosso Mestre Jesus, que pedimos a Tua permissão para que possamos encerrar o nosso estudo da noite de hoje, proferindo a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal, pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todo o sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Muita gratidão a todos e namastê. Muito obrigado.